da tia Sandra, sejam todas bem-vindas, né? Mas não se esqueça que é tempo de ficar em casa, já está terminando, a gente nesse dia vamos estar juntinho de novo, então vamos nos resguardar para quanto mais a gente estiver guardado em casa, mais rápido isso tudo vai passar. Avisa papai e a mamãe, só sai se for obrigação sair, tá certo? Mas mesmo assim, né, tia Sandra continua com muita saudade. Mesmo assim, eu daqui, você daí se sintam amados e abraçados por tia Sandra, né? Tia Sandra ama muito vocês, está muito feliz com tudo que está acontecendo, com as atividades que vocês estão fazendo, caderno, copiando no caderno, fiquei muito feliz. A gente botou só um pouquinho de tarefa, né? Talvez a gente acrescente mais algumas coisas. Foi só para começar. Mas, mesmo assim, para matar um pouco a saudade de tia Sandra. O que a tia Sandra faz segundo ano? Isso, muito bem, segundo ano. Tia Sandra faz a chamada. Então, eu chamo daqui e você responde aí, viu, segundo ano? Preste atenção. Lorena, Arthur, Lavínia, Lívia, Eloá, Miguel Douglas, Benício, Enzo Gabriel, Beatriz Gomes, Anne Fernanda, Enzo Andrade, João David, Ana Júlia, Enzo Arthur, Alan, Ana Beatriz, Lucas, Rian, Yasmin e Miguel Alves. Espero que vocês estejam todos conectados com a tia Sandra, né? Que é marcada a sua presença, certo? Então, nessa videoaula, nessa mais uma videoaula, a gente vai dar, ó, ciência. Vocês adoram ciência, não é? Ciência a gente vai estudar animais silvestres, mas antes, tia Sandra vai explicar a vocês o último assunto que ficou de animais domésticos. Então, tia Sandra vai explicar logo esse desafio, depois tia Sandra vai entrar em animais silvestres, tá certo? Então, ficaram duas páginas para a gente terminar o assunto de animais domésticos. Então, tia Sandra vai logo explicar esse desafio, depois tia Sandra continua ensinando animais silvestres, certo? Então, as duas páginas que ficou foram a página 66, certo? Então, tia Sandra vai explicar para vocês, ainda é de animais domésticos, certo? Procura no diagrama o nome de 6 animais domésticos, depois vocês vão escrever ao lado. Geralmente, quando a gente acha no caça-palavra, a gente escreve ele ao lado. O que você achar, escreve ao lado. Agora, desenhe para representar a pergunta. Desenhe animais, qual é o mais comum de se criar em casa? Dos animais que você encontrou, você vai me dizer, desenhar ele aqui no quadrado, o que mais se encontra em casa. Quais animal doméstico é ele? É comum a todos os animais domésticos. Preste atenção, hein? Eu já sei. E muitos da minha sala tem em casa, hein? Observe as imagens, pinte os animais domésticos. Somente. Só os animais domésticos que são pintados. Tem vários, vocês pensam. Animais domésticos é aquele que pode ver aonde? Isso, segundo ano. Perto da gente, do ser humano, a gente pode criar em casa. Muito bem, vocês estão sabendo demais. Você tem algum animal de estimação? Se sim, preste atenção. Qual? Se não tem, qual gostaria de ter? Ó, já vai 3 perguntas, viu? Desenho, aqui tem um quadrado bonito, vocês vão desenhar quem tem.
esse animal, vai desenhar ele aqui. Quem não tem, o que gostaria de ter também, desenhe aqui, certo? E anote os cuidados que você deve ter com ele, certo? Você já imagina, se eu tenho um animal assim, você explicou, se eu tenho um animal assim, eu tenho que cuidar. Então, da alimentação, da higiene, das vacinas, tudo isso. Então, você, mesmo que tenha ou não, o que tem, o que gostaria de ter, vai desenhar e escrever aqui. Aí aqui tem uma curiosidade para vocês. Se a curiosidade são vocês que vão ler e vocês que vão aprender sobre essa curiosidade, certo? Então essas foram as duas atividades que ficaram de animais domésticos. Agora a gente vai passar para a aula de ciência de hoje, nossa aula de hoje, são animais silvestres, certo? Animais silvestres são aqueles animais que vivem aonde? Na natureza. Já está dizendo, ó, silvestre vem de selva, de ambiente silvestre, eles vivem livre, certo? Na natureza. Os animais que vivem em ambientes naturais e não são domésticos pelos seres humanos, são domesticados pelos seres humanos. Já está dizendo, ó, animais silvestres. Então, eles não são domesticados pelos seres humanos, são chamados de animais silvestres. Porque se ele vive na selva, ele mesmo, ali da selva, ele tira tudo da natureza. Tudo que ele precisa, sua alimentação, até quando ele tiver com algum tipo assim de doença de lá da natureza, a ciência, ele come aquele matinho que vai melhorar aquilo que ele está sentindo. Então, tudo ele requer da natureza. A água, a comida, a alimentação, onde dorme, tudo é da natureza. Ele não precisa do ser humano para se desenvolver, certo? Ele lá já se desenvolve normalmente. Ele nasce, ele cresce, daí ele já vai aprender todos os seus hábitos de animais e assim eles vão sobreviver, certo? Ele não é para ser criado junto com o homem, de jeito nenhum, já está dizendo silvestre. Né? Ele sabe, ele vive na selva e sabe se virar. Normalmente. Ah, tia, como é que ele vai se... Eles mesmos se defendem. Tem a defesa natural deles, certo? Ó, eles devem viver livres. Aonde? Nas matas, nas florestas e selva, que vem de onde vem silvestre, o nome. E por isso tem dificuldade de se reproduzir ou crescer em cativeiro. Se eles são livres, ele não pode viver no cativeiro. Eu não posso pegar esses animais e criar em cativeiro, porque ele não vai se desenvolver. Vocês lembram que aqui na Bíblia a gente ganhou um elefante? Como era o nome dela? Lady. O que foi que houve com Lady? Teve que ser mandada embora, porque ela estava sofrendo muito e eles aqui são bem tratados. Mas para ela, que é um animal silvestre, ela estava sofrendo muito. Ou eles mandavam embora para soltar na selva, ou a elefanta Lady, que foi a gente que escolheu esse nome para ela ia morrer aqui. Então já está dizendo, é da natureza onde eles se reproduzem. Eles não são animais para estar presos. Entenderam? Então por isso que eles devem viver na natureza. Lá eles retiram tudo que ele precisa para viver. Quando nos aproximamos dos animais silvestres, eles podem avançar, morder ou arranhar, como forma de defesa, pois eles acham que vamos fazer algum mal a eles. Mas nem por isso devem ser vistos como maus. Trata-se de seu instinto de proteção. Então, quando a gente chega perto dele, para ele se proteger, ele vai atacar a gente. É claro, ele está se defendendo. Quando você se sente ameaçado, você não se defende? Então, da mesma forma que os animais. Já é natural. Ele quer, como ele se mantém só, então é o instinto de se defender. Certo? Eles não podem ser perseguidos nem exterminados. Pois, quando eu digo a vocês, sempre na sala de aula, gente, tudo o que Deus criou na natureza tem a sua função. Deus não fala a vocês que tem as bactérias, tem os fungos, tem aqueles besouros que a gente tem animais na natureza que a gente nem conhece, mas ele tem a sua função lá.
Ele está ali porque ele tem a sua função. A mesma coisa é com a silvestre, cada um tem a sua função e a sua utilidade na natureza. Por isso que eles foram criados. Então aquele insetinho, aquele besourinho que eu não sei, pode para mim não servir para nada. Mas na natureza, ele está fazendo uma cadeia alimentar. Porque quando a gente vê, tem os búfalos, como não sei o que, não, gente, eles não estão fazendo maldade não. Quando a onça come algum outro animal, ela não está fazendo, quando o leão não está fazendo mal não. Eles estão fazendo um equilíbrio ecológico, é por isso que eles estão na natureza. Por isso que eles são animais silvestres, certo? Exemplo de animais silvestres. Nós temos aqui uma cobra. Todo mundo tem medo de cobra porque é venenosa. Nem todas as cobras são venenosas, certo? Nem todas. São no mínimo umas 4. Se você não sabe, tem aquela cobra que é coral, que não todas elas. Tem a que é normal e tem a que é coral de verdade que tem veneno. Que ela é coral de todo jeito, tanto aqui em cima como na parte de baixo. E as outras que a gente vê mais comum aqui na cidade, ela só tem aquele anel em cima e não tem embaixo, então ela não tem veneno, certo? Então, mas ela, quando você passa por ela, que ela lhe pica, por quê? Porque ela quer se defender. Então, ela também, as cobras, tem a função dela na natureza. Ela não foi criada em vão. Então, ela tem a função dela. Ela se alimenta de certos roedores. Por quê? Porque ela está fazendo um equilíbrio ecológico. As araras, hoje em dia é muito comum ter as araras em casa. Mas ela é para estar em casa? Não. Ela é para estar numa gaiola? Não. Ela é para estar na natureza. As árvores são feitas para voar. Não é para estar presa, não. Você não quer estar preso, a gente está preso, está sufocado, a gente não está preso de verdade, está se sentindo sufocado. Imagina uma criaturazinha dessa. Embelezar a natureza. Elas têm cores, elas são muito graves a falar, apesar que elas convivem muito bem com o ser humano. Que elas são muito dóceis. Mas o certo, elas vivem na natureza, certo? A girafa. Se a girafa tem utilidade, ela tem a utilidade dela. Ela foi criada para isso. Então, todos os animais, ela pode ser criada junto do homem? Jamais ela pode ser criada junto do homem. Primeiro, pelo seu tamanho. Não tem condição de ser doméstica. Então, ela tem que ser silvestre. E sendo silvestre, ela vive livre na natureza e tem sua função. Lembra que a gente falou dos alimentos dos animais? Ela é o quê? Um herbívoro, se alimenta de folha. Olha, então vamos ver qual é a função dela? Vamos lá. A onça, olha que coisa linda, é um dos animais mais bonitos da natureza. Ela ataca, mas por quê? Porque ela está se protegendo. Ela ataca para se proteger ou para se alimentar do outro animal. Mas não é porque é ruim. Não, ela é carnívora, ela tem que se alimentar dos outros animais que é para fazer o equilíbrio ecológico da natureza. Certo? O mico-leão-dourado, de tanto a gente pegar ele em cativeiro, ele está aqui, gente, em extinção. Ele é para viver solto na natureza. O contrabando de animais silvestres é um caso sério, porque eles tiram eles pequenininhos, faz contrabando dele, ele chega lá, no outros países, já chega mortos. Isso é um crime muito grande. É um ser vivo, gente, igual a gente. Então, a gente tem que cuidar desses animais, cuidar da nossa natureza para a gente preservar esses animais, para a gente tê-los sempre. Ele come o quê? Macaco. Nem todo macaco come só banana. Aquelas frutinhas que ele come, a sementezinha, né, cai lá e já germina outra planta. Olha aí a utilidade. Os passarinhos, quando comem, né, que der a sementinha solta lá, vai germinando, gente. Tá vendo como a natureza é perfeita? É perfeita demais. Olha só como a natureza é perfeita. Os tamanduá. O que o tamanduá mais gosta? De formiga. Então ele está ali comendo as formigas. Imagine se ele não comesse. Tinha infestação de formiga. Então também é um animal silvestre. Ele vive da natureza. É da natureza que ele tira tudo o que ele precisa.
parte disso dos animais silvestres. Agora a tia Sandra vai explicar o desafio de animais silvestres. Já aprendemos, né? Que eles vivem sozinhos na natureza, vivem com só suas espécies e outros animais, aprendem a conviver com esses outros animais, certo? A única coisa que eles se afugentam é com seus próprios predadores, que cada animal tem o seu predador, certo? Então, às vezes, eles querem fugir, né? Desse seu predador. Mas isso faz o quê? O equilíbrio ecológico. Vamos lá, o desafio? Vamos lá, você já vai explicar o desafio a vocês, da página 69. Tem assim: circule apenas os animais silvestres. Tem aqui os dois tipos de animais: animais domésticos e animais silvestres. Então vocês só vão circular eles. Encontre no caça-palavra os seguintes animais: arara azul, tamanduá, onça e mico-leão. Vocês vão procurar lá no diagrama e vai circular. Numere as demais colunas de acordo com a primeira. Tem assim: número 1, animais domésticos. Número 2, animais selvagens. Então você vai lá ler o nome do animal. Se ele for doméstico, 1. Se for silvestre, número 2. É fácil, não é? Aí na página 70 tem assim para vocês. Tem um lindo poema, certo? Vocês vão ler esse poema com os animais, certo? Depois você vai na letra A, que é assim: marque com X alguns animais silvestres que aparecem no poema. Então aqui esse poema, como é poema referente a animais, aí tem os animais aqui, tanto domésticos como silvestres, mas vocês só vão marcar um X nos animais silvestres citados no poema. Agora pinte o quadrinho que corresponde ao único animal que não é silvestre. Vocês vão ler, tem vários animais lá, só tem um aqui na turminha que não é silvestre. Aí você vai marcar um X nesse, certo? Escolha 2 animais citados no poema, certo? E desenhe-os no espaço abaixo. Então você já leu o poema, já sabe quais são os animais que estão lá citados. Aí você vai escolher 2 do seu que você mais gostar e vai desenhar aqui. Então esse é o desafio de animais silvestres, certo? Mas também hoje nós temos a aula vamos dar aula, sabe de quê? Continuar português, certo? Vamos continuar português, ó. Complete a cruzadinha com o nome das figuras. Lembra o que a gente deu em português? Foi gramática, sim, mas o que foi gramática? Isso, muito bem, segundo ano. A gente deu os encontros consonantais. Aí a gente deu aqueles encontros consonantais que são inseparáveis, né? E tem alguns que são separados, a gente vai ver. Vamos lá para o desafio? Preste atenção. Tem aqui umas gravuras e com essas gravuras você vai escrever o nome de cada uma delas, certo? Na cruzadinha aqui. Observe as palavras destacadas do trava-língua, que tem um trava-língua. Vocês vão ler o trava-língua e depois você vai observar para responder. Na separação silábica, quais das palavras destacadas apresentam o encontro consonantal em sílabas diferentes? Certo? Porque você vai dar alguns exemplos aqui para vocês saberem, certo? Preste atenção. Ó, você vai escrever aqui. Porta. Depois você vai escrever torta. Certo? Depois você vai escrever aqui porca. Só esses 3 tá bom. Porca. Primeiro, a gente vai nessas palavras, aonde estão os encontros consonantais? Aqui, ó. Porta, o R e o T. Aqui, ó, de novo, em tortas. O R e o T. Em porca, o R e o C. Já encontramos? Agora vamos separar as sílabas e vamos ver se eles são separáveis ou inseparáveis. Vamos lá? Preste atenção.
Ó. Ó. Tá. Vamos lá. Tó. Tá. Ó. Tá. Agora a gente vai ver. Eles são o quê? Inseparáveis ou separados? Vamos lá, ó. Ficou em sílaba diferente. Olha só, na separação. Então, eles são o quê? Separáveis. São encontros consonantais separáveis. Entenderam? Pronto. Continuando. Qual é a única palavra com encontro consonantal na mesma sílaba? Aqui tem um. Lembra daquelas famílias que a Sandra ensinou, não é? Com R e com L, então elas são o quê? Inseparáveis. Essas outras são o quê? Isso, não vão esquecer não, viu? Que a Sandra já ensinou, presta bem atenção. Na página 101 tem assim, resolva as adivinhas. Então aqui tem uma adivinha, vocês vão ler, tem umas dicasinhas para vocês. Vocês vão ler e vão responder, certo? Qual é o jogo que combina peças para formar um desenho? Ah, isso é fácil, mas você já gosta de fazer aqui na sala. O que procuramos para nos proteger do sol forte? Isso é na rua, viu? Quando a gente sai assim, quando a gente encontra aquela coisa maravilhosa que Deus fez, a gente corre logo melhor para baixo. Olha a dica, certo? O que precisa ter uma sala de aula para o professor escrever? Fácil demais, eu acabei de escrever nele, não é? O que é que os homens usam no pescoço com um nó? Ó, bota aqui na roupa, só quando estão muito elegantes, né? Que brinquedo tem duas rodas e é chamado de bike em inglês? Fácil demais. Vocês vão longe com esse TV. Então, pronto. Esse é o desafio dessa aula, né? Chega ao fim, fique com Deus. Tia Sandra ama vocês. E até a próxima videoaula. Beijo da tia.